Você já se perguntou onde e quando surgiu a capacidade dos seres humanos de superar seus deuses e enfrentar suas mitologias? Onde termina o místico e começa o científico? Os gregos antigos nos dão algumas pistas. Os jônios, habitantes do mar Egeu e não do mar Jônio como podemos pensar, por muito tempo foram confundidos como gregos, sendo na realidade apenas uma das 4 etnias que formaram o povo grego. George Novak, neste livro aqui, demonstra a importância desse povo para a formação inicial da filosofia. Segundo ele, foi somente pelo seu desenvolvimento econômico muito avançado que os jônios conseguiram desenvolver teorias filosóficas. Eles construíam navios, ferramentas de ferro, pontes, túneis, e surge no seu povo uma aristocracia capaz de se isolar do mundo maçante do trabalho e refletir sobre ele. A Grécia Antiga possuiu diversas escolas filosóficas, dos platonistas aos sofistas, mas uma se destaca quando fazemos a pergunta que fizemos no início desse vídeo, e são os atomistas. Essa escola possui esse nome porque os atomistas acreditavam que o átomo, e não a terra, o fogo, a água ou o ar, eram um elemento primordial em todo o universo, e ele convivia com o vazio. Além disso, o átomo seria uno e indivisível. Sim, eles descobriram o átomo pelo menos 1000 anos antes da nossa química e física modernas. O principal filósofo dessa escola era Demócrito, e foi sobre ele que em 1841 Karl Marx fez a sua tese de doutorado, que chamava-se Diferenças entre Filosofia da Natureza, de Demócrito e Epicuro. Essa escrita foi muito importante para o Marx, inclusive, conseguir superar o idealismo hegeliano e cravar, vamos dizer assim, os 2 pés no chão. O Demócrito, que nasceu na cidade de Mileto, viveu entre 460 a 370 a.C. Ele possuía uma sabedoria enciclopédica tão grande que até mesmo Aristóteles reconhecia sua sabedoria. As suas qualidades intelectuais eram tão profundas quanto as de Platão ou as do Sócrates. Mas por que não estudamos esse mesmo filósofo com a mesma importância dos outros? Segundo Novak, a concepção idealista do Platão e do Aristóteles satisfaziam mais as necessidades da aristocracia escravagista de Atenas do que as perspectivas dos atomistas. E até mesmo hoje, se ajustam com mais facilidade às ideias das classes dominantes do Ocidente. O Demócrito e o Epicuro foram os materialistas mais importantes da antiguidade. E por isso filósofos idealistas, como Hegel, não lhe deram maior importância. Por causa das chamas, na Biblioteca de Alexandria, hoje nós não temos acesso total às obras dos atomistas, desses materialistas antigos. Muita coisa deles se perdeu, mas o pouco que nós temos hoje aos seus principais conhecimentos. O materialismo do Leucipo e do Demócrito, ele se chocava muito com o idealismo de outros filósofos, no que diz respeito inclusive à religião. Enquanto estes buscavam causas materiais para explicar o mundo, e por isso eram materialistas, os outros buscavam causas sobrenaturais, como mitos, e por isso eram idealistas. Quem de nós aqui nunca ouviu falar, por exemplo, sobre o mito da caverna de Platão para explicar a alienação? Assim, se alguns dos povos gregos achassem que o rio subiu pela vontade dos deuses, os materialistas diriam, não, foi alguma outra causa, alguma causa natural, o aumento das chuvas, o desvio de curso do rio, etc. A filosofia sempre representa o avanço econômico da sociedade em que ela está inserida. No caso dos gregos antigos, os êxitos científicos adquiridos por aquela sociedade permitiu pela primeira vez que alguém buscasse explicar o mundo pela razão e não pela mitologia. A prática da medicina, como conhecemos hoje, também teve uma importância muito fundamental e aconteceu na Jônia, porque os filósofos começaram a se unir aos médicos no que diz respeito ao materialismo. Buscava-se separar a medicina da superstição e da magia. Agora não era mais o ritual do bruxo e nem os encantamentos de algum mágico que solucionava os problemas da enfermidade do corpo humano. Era a ciência. Se o Heráclito afirmava que tudo mudava e por isso um homem, ao se banhar num rio 2 vezes, seria diferente, tanto o rio quanto esse mesmo homem, e se Parmênides dizia que nada mudava, que tudo era estanque, os atomistas condensavam essas duas posições praticamente contraditórias. A relação dos átomos com o vazio, que constituíam tudo, explicaria tanto a permanência quanto a mudança. O maior exemplo de que o idealismo grego serviu à classe dominante foi o famoso caso de Aristóteles ser o professor máximo de Alexandre da Macedônia. Tivemos também Epicuro, que desprezava a concepção de Platão de que o universo é uma obra de arte criada pelos deuses para servir a humanidade. Não, o universo para ele era resultado de uma atividade material. O próprio Epicuro, que nasceu depois da morte de Platão, desenvolveu as teorias de Leucipo e Demócrito. Os judeus ortodoxos odiavam tanto o Epicuro que chamavam seus hereges de apícoras, em grego, Epicuro. E aqui vai uma crítica aos atomistas e aos materialistas no geral. Eles não se achavam tão importantes e não davam tanto valor a participar da cidadania da Atenas antiga, que também isso ajudou eles a não ter a mesma participação política na sociedade e não ser tão reconhecidos, não ter as suas ideias tão difundidas na sociedade como o platonismo e o neoplatonismo tiveram. Finalizo esse vídeo então
com Demócrito. A casualidade é um ídolo inventado pelos homens para justificar a sua incapacidade mental. E em relação à maior parte dos problemas, uma mente inteligente pode exercer com êxito a previsão.